Vamos lá, meus irmãos, continuando aqui, nossa 7ª aula de Geografia Bíblica 2, é o segundo bloco, estamos falando ainda sobre o Egito, né? Irmãos, então, como há pouco nós falávamos, né, sobre essa questão de sempre pegarmos aqui o material do livro-texto, dos slides, e tentarmos mergulhar, né, no Google Earth, no Google Maps, ver as fotos. Já já a gente vai dar mais uma passeada aqui, conhecendo um pouco mais algumas descobertas arqueológicas, tá bom? Mas continuando aqui, vamos pegar aquele slide, irmãos, o slide que nós já estávamos lendo há pouco, que o Tomé, inclusive, leu para nós, e vamos continuar a leitura deles, né? Por gentileza, Tomé, continue para nós. Aqui. Você chegou a terminar, não foi? Ou não? Li tudo. Isso, então tá. Então, só destacar aqui mais um detalhe, meus irmãos, ó. O Vale dos Reis e o Vale das Rainhas fica aqui, ó, muito próximo ao que é chamado de moderno Luxor. Deixa eu só mais uma vez mostrar para vocês, rapidamente, a gente já vai passear mais um pouco lá, mas só quero mostrar mais uma vez aqui para vocês, ó. Vamos lá. Deixa eu compartilhar com vocês. Aqui é um lugar muito importante com relação a todo o acervo. Ó, podem ver que o Luxor está aqui, ó, mais uma vez, né? Delta do Nilo, o próprio Nilo, aqui é o Alto Egito. Olha só, Luxor está aqui, pode ver nessa região, ó, aqui exatamente, a gente viu há pouco, estão vendo? Aqui, estou com o mouse. Aqui está o Vale das Rainhas, e perceba, ó, Vale das Rainhas e o Vale dos Reis, bem próximo. Ó, Vale dos Reis aqui. Então, percebam, um do lado do outro. Aqui era onde havia os centros de culto e onde, inclusive, foram descobertos grandes edificações, construções, sarcófagos de faraós, até mesmo Akhenaton e Nefertiti, né? Aqui no Vale das Rainhas, tá vendo? Então, todas essas regiões. Já já a gente vai voltar, tá bom? A gente vai dar uma passeada melhor aqui neles. Mas vamos para o slide para a gente correr aqui, senão ele não vai acabar esse material e eu quero hoje tentar acabar ele com vocês, tá bom? Joia, voltei aqui para o slide. Já vimos essas partes, né? Faraó e rainhas. Leia para nós, Beatriz, rapidinho aqui, por gentileza. Nós sabemos mais sobre o governo das dinastias do Egito através de suas mortes do que de suas vidas, com a magnificência de suas tumbas que nos contam sua história. Muitos entraram para a história mais por suas riquezas do que suas realizações. Então, a gente acaba sabendo muito do Egito por isso, e também passou, porque a gente sabe mais do Egito do que sabe da Mesopotâmia, porque tinha tudo a ver com aquilo que eles acreditavam, irmãos. Eles acreditavam numa vida pós-morte, né, numa continuação. Então, para eles, essa perpetuidade com relação à sua vida de riqueza, que estaria no além, então, em virtude de tudo isso, acabamos sabendo muito mais sobre o Egito do que sobre as nações mesopotâmias. Percebam, o poder da religião influenciando, né? E aqui a gente vai acabar falando um pouco mais sobre alguns faraós, porque não vai dar tempo, né, irmãos? Sabendo que das dinastias dos faraós, o livro-texto ele faz uma cronologia bem interessante. Então, depois vocês vejam no livro-texto, há um consenso de algumas dinastias serem mais relevantes do que outras, mais glamurosas, com mais conquistas, com mais construções do que outras. Então, a gente não vai ter tempo de analisar todas elas. A única coisa que a gente destaca, eu diria, são os períodos em que os hebreus estiveram no Egito, e principalmente Moisés. Então, esse período é um período muito importante para nós por causa da relação direta e imediata com a história do judaísmo. Então, por isso que
procuramos sempre saber algo a esse respeito. Mas, ao mesmo tempo, não temos muitos detalhes e muitas informações, até porque, diferente dos egípcios, eles construíam algo e colocavam ali os seus tesouros para poderem voltar à vida ou continuar a sua vida. Por isso que até mesmo a arte de embalsamar, olha que interessante, o pastor Enéas Tonini deixa no seu livro algo bem curioso, que ele mostra o quê? Que essa eu não sei como dizer, né? Essa façanha, que é o embalsamamento, se perdeu com os egípcios, né? Ninguém sabe embalsamar como eles embalsamaram. Eles desenvolveram a tecnologia e essa tecnologia se perdeu com eles. Tá bom? Isso é fato. Mas ninguém, pastor, chegou perto dos egípcios? Não, ninguém. Porque podem ver que até hoje as múmias continuam preservadas. Diferente de qualquer outra cultura. Não se tem uma preservação tão longeva. Né? Interessante, né, irmãos? Então, leia para nós agora aqui, irmã Beatriz, por gentileza. Amenhotep III, 1391 a 1354 a.C. Amenhotep manteve seu vasto império com a mistura de diplomacia, casamentos reais e perspicácia. Ele se responsabilizou por um programa de construção, incluindo portos, canais e seu grande templo funerário em Tebas, maior do Egito. Ele foi o primeiro faraó a enviar boletins reais, esculpidos em pedras. Ele era um amante das artes e antiguidades. Ele também era um político habilidoso, enquanto continuava a adornar o templo do estado de Amon e Karnak. Ele silenciosamente rebateu o crescimento da força do clero de Amon, promovendo uma nova religião, a adoração do antigo deus do sol, Ra. Joia. Eu quero gastar um tempo falando dessas dinastias, porque é bem interessante, irmãos, porque eu passei para vocês, eu não sei se vocês chegaram a ver os vídeos, mas deixa eu mostrar aqui rapidamente também. Eu passei para vocês no nosso grupo de seminário esses vídeos. Quem puder, assista todos eles, porque foi realmente impressionante, né? É claro que já já a gente vai ver esses vídeos aqui. Esses vídeos não vai dar tempo para a gente passar em classe, é óbvio, né? Mas eu passei para vocês, eu não sei se vocês chegaram a ver, mas o que eu gostaria de destacar aqui, né? Esse faraó, chamado Amenhotep III, ele cria uma grande revolução no Egito, né? Assim como outros. Deixa eu só passar aqui para vocês o próximo slide. Aqui seria ele, né? Ó, tá? Podem ver que ele também, aquilo que eu mostrei para vocês em Tebas, né? Ele também estava, que hoje é chamado de Luxor, né? Então, ele foi, assim, um faraó muito importante, um rei muito importante, tá bom? E agora, aqui é uma figura dele. Continua para nós esse slide, filha, por gentileza. Akhenaton e Nefertiti, 18ª dinastia, 1300 a.C. Akhenaton e sua rainha Nefertiti estavam atrás de um período revolucionário do governo egípcio, chamado de Interlúdio Amarna, caracterizado pelo surgimento de uma nova arte e reviravolta religiosa. Juntos, eles estimularam a adoração do deus do sol Ra na forma de culto do disco do sol Aton. Akhenaton e Nefertiti se proclamaram deuses vivos. Somente adorando o par real, as pessoas poderiam ter acesso a Aton. Eles estabeleceram uma nova capital de vida curta chamada Akhetaten nos dias modernos, El Amarna, e efetivamente declararam fora da lei a adoração de deuses antigos. Isso fez com que eles tivessem muitos inimigos e depois que morreram, suas imagens foram apagadas de todos os registros. É exato aqui que eu queria chegar quando eu mencionei, logo no início da aula com vocês,
aquela questão de Moisés e de José. Lembra que eu falei, por que os egípcios, eles de fato, não registraram a história de Moisés? Ora, eu, como um governador ou um descendente de Faraó, ou como parte da corte, ou dos sacerdotes egípcios, vou registrar que aquele hebreu mandou praga para mim e que os nossos deuses foram humilhados? Jamais, né? Não faz sentido. A história ela é registrada, ela é preservada pelos vencedores. Como há pouco a gente viu aqui, que o faraó anterior, aqui, Amenhotep III, ele foi o primeiro faraó a enviar boletins reais, esculpidos em pedras. Então, ele era amante das artes e das antiguidades. E ele tinha uma habilidade política muito grande. Então, o que eu quero destacar com relação a esse faraó e o Akhenaton e Nefertiti? Olha só que interessante, meus irmãos. Parece algo muito simples, mas, 1391 a 1354. E aqui já por volta de 1300, né? 18ª dinastia. Esse Akhenaton aqui, segundo os historiadores e arqueólogos, ele tenta fazer uma revolução lá no Egito. Assim como o faraó anterior, ele era muito habilidoso, o Amenhotep III, ele era muito influente e tinha uma articulação política muito grande. Você tem que lembrar que o Egito ele era regido pela sua teocracia. Faraós, eles eram pessoas, reis, que alguns se autodenominavam como deuses, mas havia os seus sacerdotes também. Havia todas as religiões ali ao lado, ou melhor, os ídolos, né, com os seus códigos religiosos. E o Akhenaton e Nefertiti, eles foram chamados de faraó herege e rei herético. Por quê? Porque ele quis agora realmente ser o novo, ele quis reformular a teologia do Egito. E aí ele constrói para ele um lugar onde ele ia morar e um lugar onde ele ia adorar, no caso, o Deus Sol, né? Que aí ele chamava de Atum. E só que aí ele, para desfigurar o lado dos sacerdotes, ele se coloca quase como um intercessor, em que as pessoas, quando fossem adorar o Deus Sol, ele seria um intercessor entre o Deus Sol. Ou seja, os sacerdotes ficaram à margem de toda essa influência. Então, ele trouxe para si essa supremacia, agora como rei e como um líder espiritual da nação. Então, ele unifica, mas, ao mesmo tempo, aquilo que a gente aprende, né, irmãos, ele divide, porque, mesmo sendo um rei, mesmo sendo um império, você nunca vai liderar sozinho. Você precisa daqueles que estão ao seu lado, que é o povo. E aqui a gente está falando de uma história já praticamente quase que milenar, que tinha os seus deuses, que tinha os seus credos. Ou seja, aquela população que já adorava os deuses, adorava o Nilo, adorava o sol, adorava os deuses, de repente, do dia para a noite, agora é uma nova religião. Então, por essa razão, a gente entende um dos motivos porque a sua história foi o quê? Apagada de todos os registros. Essa imagem que fala que for apagada, é a imagem pessoal, porque aí dá uma possível contradição. Como você vai achar registro de alguém se se apagaram? Se Aí que entra as nossas lições de casa e os vídeos que eu enviei para vocês, Júnior. O material arqueológico é muito interessante por causa disso. Os sucessores de Akhenaton e de Nefertiti, olha só que interessante, Nefertiti, ela acabou agindo praticamente quase como uma corregente ao lado de Akhenaton. Vou mostrar outra figura aqui para vocês, olha só que interessante.
Ó, essa é a figura de Akhenaton. O rosto um pouco mais comprido, alguns detalhes um pouco diferentes. Alguns historiadores vão dizer que ele tinha alguns problemas ósseos. Aqui é a figura de Nefertiti. Ó, aqui são achados arqueológicos daquilo que ele representou como agora a nova religião. Pode ver aqui é Aton, Sol, seria o Deus Sol. Ele e a sua esposa como os intérpretes que levam, vamos dizer assim, toda essa divindade para o povo. E sem eles não havia, vamos dizer assim, porque eles se autodenominavam deuses, essa união, né? Eles eram intercessores entre o Deus Sol. Só que, olha só interessante, o chapéu dela é um chapéu também praticamente de um faraó. Então, segundo as mudanças que ocorreram nesse período, dizem alguns historiadores e arqueólogos, que foi muito agressivo, né? Porque, além de tudo, ela foi corregente e quase que uma faraó feminina também. Existiram outras também, mas, assim, era raro, né? Então, o que acontece? Júnior, voltando aqui à sua fala, né? Logo na sequência que vem as dinastias e os herdeiros de Akhenaton, o governo dos descendentes dele, é aí por isso que a gente vai entender um pouco melhor a história, e agora entra aqui, ó, Tutankhamon. A gente vai ouvir falar muito sobre Tutankhamon. Então, o que acontece com Tutankhamon? Ele tem um período de um governo rápido, uma morte rápida, e, de repente, um sepultamento meio apressado em alguns lugares. Ficou tudo, durante muito tempo, Júnior, literalmente encoberto ali no Egito, no Vale dos Reis e nos Vales das Rainhas. Mas agora, no século XIX, nas descobertas arqueológicas, quando descobrem ali as tumbas de Tutankhamon e depois vão verificar os detalhes e fazer as comparações, veem que não era só de Tutankhamon, era de Tutankhamon, de Akhenaton e de Nefertiti. Porque no momento em que Tutankhamon ele é colocado no trono, ele restaura o culto como era antigamente. Ou seja, dá para ver aqui uma influência muito grande dos sacerdotes, da política, nesse Egito antigo. O que eu quero dizer, irmãos? Os sacerdotes, lembra que na minha primeira aula eu falei que eles tinham um poder tão grande quanto os próprios faraó? Então, eles tinham um poder político tão grande quanto os faraó. Eles não só davam as cartas com relação à religião, mas a influência das massas. E aqui, nessa questão também da troca do governo, a gente vai ver que literalmente apagaram a história de Akhenaton e de Nefertiti, literalmente como que se fosse quase como uma vingança pessoal. Você não quis honrar a história dos nossos deuses e antepassados, então estamos apagando a sua história. E enterram eles, e colocam eles, dão ali as honras de um rei, mas acabam apagando, né? Só que, claro, e essas descobertas foram recentes, Júnior. Então, por isso que a gente nota o seguinte, passaram-se praticamente, vamos dizer assim, quase que 2.500 anos sem ser conhecido esses reis. O legado deles, entendeu, Júnior? Ou seja, na história de todo o Egito, eles não foram citados. Porque vocês têm que lembrar também uma coisa, irmãos. Nas conquistas, né, por exemplo, da Grécia ao Egito, muito do que sabemos do Egito foram escritos por historiadores logo ali na conquista do Egito, no período da conquista grega. Então, mesmo esses homens que estavam vivendo durante o governo helênico, e historiadores, essas histórias foram apagadas. Ou seja, eles não conheciam sobre a história de Akhenaton e nem de Nefertiti, porque estava lá enterrado. Ainda ninguém tinha descoberto as tumbas. Está entendendo, Júnior? Está entendendo, irmãos? Ou seja, esse Akhenaton e Nefertiti, que foram, para muitos, um ícone, no sentido assim, foram revolucionários,
mas que causaram mal ao staff daqueles dias e que foram literalmente dizimados a sua história, só veio ao conhecimento nosso, século XIX, século XX. Está entendendo, Júnior? Deu para entender agora? Fui confuso? Não, ficou claro. Quer dizer que a descoberta veio para trazer luz a um fato desconhecido. Por quê? Porque eles incomodaram quem? Eles incomodaram os sacerdotes, a tradição antiga. E é isso que eu quero dizer. Por isso que eu fiz questão de deixar para responder agora isso. Se entre os egípcios isso era algo comum, aquele imperador, aquele faraó, nos incomodou, ou incomodou essa dinastia, nós apagamos a história dele, porque existiria algum resíduo de Moisés, ou dos Ixos, ou de José. Não tem sentido. Não tem sentido eu preservar a história daqueles que me venceram. Está entendendo, Júnior? Ficou claro? Eu sei, eu entendi. Mas, assim, não foi tão escondido porque deixou muitas evidências para que hoje os arqueólogos encontrassem, entendeu? Claro. E eu não duvido, Júnior, que assim como Akhenaton e Nefertiti foram descobertas, a gente vai descobrir coisas de Moisés, de José e dos Ixos. Por exemplo, a gente vai tentar falar um pouco sobre os Ixos, mas é um mistério. Por quê? Porque já que eles foram, por mais de 100 anos, aqueles que governaram a dinastia dos egípcios, e eles eram estrangeiros, os egípcios faziam questão de apagar a história deles. Né? Inclusive, tudo bem até aí? Tudo bem? Eu estou tentando dar uma síntese. Deixa eu só dizer uma coisa. Já a gente vai ver, em algumas descobertas arqueológicas, quando aparece esse desenho aqui, por exemplo, que a gente acabou de ver agora, Júnior, esse desenho nas paredes, de Akhenaton e de Nefertiti, está apagado o rosto, literalmente. Vocês vão ver que em muitas descobertas arqueológicas, os novos sacerdotes e principalmente faraós fizeram questão de apagar o rosto dos reis, entendeu? E da rainha. Interessante, né? Está lá. Você olha, você tem um achado arqueológico, mas está apagado, que é para você não identificar mesmo, não trazer nenhuma semelhança, né? Então é muito curioso isso, né? Tá bom? Tudo bem até aí, meus irmãos? Alguma pergunta, alguma dúvida? Tá tranquilo. Algum acréscimo? Acho que nessa parte que eles falam, né, sobre os cavadores que morreram, isso é uma maldição. É basicamente como eles tentam mostrar nos filmes, tipo assim, entrando nas tumbas e aí tem as armadilhas e tal. Mas eu não entendi direito a sua pergunta. Essa parte que tá falando, né, que durante alguma descoberta, alguns escavadores morreram. Sim, sim. É basicamente como eles mostram nos filmes, tipo assim... Uma maldição, né? Então, num primeiro momento, Beatriz, foi visto assim mesmo. Isso foi um fato, na época de 1800 e pouco, como algo assim. Eles tinham até um certo medo, porque descobriam, por exemplo, que tinha... Por exemplo, estão fazendo ali uma escavação, que nem foi aqui na descoberta de Akhenaton e de Nefertiti, como a gente vai ver em Tutankhamon. Eles estavam aqui, acharam, né, por exemplo, a múmia de Tutankhamon, e de repente eles notam que debaixo ali tinha mais espaço. Falou, opa, tem alguma coisa aqui embaixo. Então, o que acontece? A gente tem que lembrar que em 1800 e pouco não tinha tanta tecnologia para se saber o que era, não tinha laser, não tinha... laser não, né? Esses que fazem tipo como se fosse uma sonda, né? Não tinha os instrumentos que hoje nós temos de saber que ali tem uma contaminação grande de vírus, bactérias. E o que acontece? Quando eles abriam uma tumba, muitas vezes aquela tumba estava num lugar fechado já há 1000 anos, 1500 anos. Então tinham certas contaminações e bactérias que no momento em que se abre aquilo, contato com oxigênio e as pessoas respirando, ali dava uma infecção. Então, toda aquela comitiva morria
o que os arqueólogos pensavam? É a maldição do faraó tal, né? Isso se popularizou durante muitas gerações, né? Os próprios saqueadores de tumbas, muitas vezes, eles passavam por isso. Então, havia essa lenda. Hoje a gente sabe que não é a maldição, mas é, sim, uma questão biológica, né? Fisiológica. São bactérias, são fungos milenares que estão num lugar seco, né? Sem o contato com nada, que é um perigo, né? Então, na realidade, é isso, né? Tá bom? Então, pode ler para nós, Beatriz, aqui, por gentileza? Essa informação é muito legal. O segundo parágrafo? Você leu o primeiro, né? O primeiro? Isso. Tutankhamon, 1336 a 1327 a.C. Tutankhamon, o último rei da 18ª dinastia, governou menos do que 10 anos e morreu traumaticamente ainda adolescente. Ainda assim, ele permanece como um dos faraós mais famosos do Egito. Isso graças aos incríveis tesouros encontrados em sua tumba, incluindo o sarcófago, a máscara funerária dourada e mais 5.000 em outros tipos de tesouros. A descoberta é também ligada a várias mortes inexplicadas entre aqueles associados à escavação, que muitos atribuem como uma maldição. Na verdade, Tutankhamon fez muito durante o seu curto reinado para reparar os danos causados por seu pai, Akhenaton, incluindo a restauração da antiga religião e levando a capital de volta para Mênfis. Ou seja, o pai tinha construído, né, uma capital. Inclusive, é muito interessante, deixa eu aqui pegar para vocês, meus irmãos, aqui a foto de seria a descoberta de Tutankhamon, tá bom? Aqui, ó, os achados, né, da múmia dele, que seria ele, né? Então, voltando um pouco aqui, ó. Quando vocês pegarem depois e forem pesquisar sobre os lugares de Akhenaton, e os lugares onde foram achados, né, ó, estabeleceram uma nova capital curta chamada Akhenaten. Vamos dar uma olhada rapidinho lá no nosso material. Eu acho que vale a pena agora vocês verem comigo aqui no Google Earth, né? Vamos fazer essa liçãozinha de casa. Akhenaten. Olha só que legal. Vocês vão ver como é interessante isso. Alguma pergunta, meus irmãos? Estou conseguindo passar para vocês assim, sem complicar? Está difícil de entender? Não, tá tranquilo, só essa questão das evidências, de se for apagado, como eles conseguiram o registro, né? Se já for apagado. Então, por causa das descobertas, Júnior. As descobertas, olha aqui, olha que interessante, Júnior. Aqui, ó, mostrar para vocês. Ó. Como foi feita a descoberta, por isso que eu passei ali uns 5 vídeos para vocês, Júnior, para vocês verem nessas descobertas, como foi, as histórias, é muito interessante, sabe? Na aula aqui não dá para a gente tratar dos detalhes, né? Mas eu quis trazer essa síntese só para vocês saberem um pouco como, se isso aconteceu entre os próprios faraós, por que não aconteceria com os Ixos? E por que não aconteceria com José, com o povo hebreu e principalmente com Moisés? Olha aqui, ó. Quando nós colocamos no Google Earth, ó, tá vendo? A gente vai, aqui são todas as descobertas arqueológicas das cidades. E é muito interessante, ó, por exemplo, quando a gente pega aqui, olha, vamos pegar aqui as descobertas arqueológicas, ó. O palácio que ele construiu, tá vendo? Essa aqui é uma das áreas. Lembra que ele tinha construído uma nova capital para ser adorado, etc. e tal? Então é aqui. Depois deem uma pesquisada, eu vou só abrir rapidamente, só para a gente dar uma olhada agora, para enriquecer um pouco o conhecimento de vocês. Vamos lá. Seria essa área. Mas aqui não está abrindo, então eu vou pôr aqui pelo Google Maps. Ó, vamos lá, pelo Google Maps. Deixa eu abrir.
Carregando. Ó, olha que legal. Pode perguntar, Elisângela. Fica à vontade, filha. Tá, não estou ouvindo o seu som. Aí, agora sim. Agora dá para ver. Então, falando do Akhenaton, ele lá nos vídeos eu vi, inclusive foi o último vídeo que eu assisti, foi sobre ele. Tá bem explicado e ainda fala sobre o que achava que ele, além da formação do rosto ser diferente, né? Dele ser bem diferente, falava também que ele dava a impressão de que ele não tinha muita visão. Sim, pode falar. Acho que não sei se era uma doença rara, algo do tipo, né? Naquela época, que ele, como se diz, ele usava muito as mãos para acariciar a esposa, os filhos. É uma figura, inclusive, de um faraó diferente, né? Os registros que foram achados, e aqui que fica interessante, Júnior e irmãos, olha só que interessante. Nesses registros que foram achados agora, recentemente, 100 e poucos anos atrás, mostra esse lado mais humano, de um faraó mais família. E, como a irmã mencionou, em alguns registros antigos, aparece ele com o olho um pouco diferente. E por isso que a gente acaba compreendendo, né, irmã? Obrigado pela sua contribuição, irmã Elisângela, parabéns. A Nefertiti, ela vai assumindo esse papel de uma corregente ou de uma faraó feminina ao lado do marido por causa da saúde dele. Mas, ao mesmo tempo, eles se consideravam deuses, né? Então, aqui, joia, obrigado, viu, minha irmã? Mais alguma coisa que a irmã gostaria de falar? Não, só... Se lembra, né? Esse detalhe me chamou bastante atenção. Aqui, meus irmãos, olha, aqui são as descobertas, né, desse período. Aqui, ó, tá vendo? Olha, talvez não dê para mostrar, não nessa foto, mas vamos ver em outras aqui. Você vai ver que quando aparece a figura dele, aparece o desenho dele, mas, opa, aqui, aqui, ó, muitas vezes estão tirando, ó, tá vendo? Alguns desenhos eles apagam, literalmente. Literalmente eles tentam apagar. É uma maneira de, ó, podem ver, de tirar o registro da história. E eu achei muito interessante que os próprios faraós pediam para que os seus carpinteiros, pedreiros e artífices, né, apagassem a história das paredes, entendeu? Então eu achei muito curioso esses detalhes. Não fica um desenho tão perfeito, né? Deixa eu mostrar aqui outro desenho para vocês. Aqui, eu já vi um. Deixa eu tentar mostrar um outro aqui, só para enriquecer mais ainda as descobertas, né, de Akhenaton. Aqui, o Templo de Aton, o templo que ele constrói. Isso, deixa eu pegar aqui para vocês, ó, o Templo de Aton, esse daqui que é legal. Deixa eu compartilhar agora para vocês aqui o Templo de Aton. Olha só que legal, irmãos, essas fotos aqui. Então, isso tudo foi achados recente, né? Ó, dá uma visão panorâmica aqui, irmãos, de como era aquele lugar. E uma coisa que me impressiona, irmãos, percebam como os faraós, eles foram poderosos no mundo, né? Eles perpetuaram gerações, mostrando ali a sua força, o seu poder, o seu glamour, né? E as suas inscrições, né, que se perpetuaram. Ó, aqui seria o templo de Atom, que ele adorava o Deus Sol, né? Onde ele e a sua esposa, né, no caso, eram os únicos representantes. Então, são descobertas mais recentes, tá, irmãos? São descobertas novas, né? Não são antigas, tá? Isso daí é tudo... Então, como eu mencionei para vocês há pouco, até 1800 não se sabia dele, Júnior. Então, olha só que curioso, não? Tá bom? Entendi. Beleza, meus irmãos?
Deixa eu só ver se tem mais alguma coisa aqui. Deixa eu ver aqui desse outro. Eu tinha separado algumas fotos para vocês. São muitas informações, né? Ah, aqui, ó. Esse daqui é legal. Deixa eu só mostrar esse também para vocês, ó. Aqui, Júnior, ó. Era essa foto que eu queria mostrar. Ó, percebam o rosto aqui, ó. Literalmente está quase que apagado, né? Não dá para ver uma figura, né? Isso daqui é dentro como se fosse da tumba, tá vendo? Rosto tanto de Akhenaton como Nefertiti. Podem ver que está danificado. Aqui seriam os filhos, né, deles. Então, é muito legal. E esses achados foram com os achados recentes, principalmente por causa do filho, né, do que a gente acabou de ler há pouco, que é na realidade, Tutankhamon. Nos vídeos, né, irmã Elisângela, os historiadores eles vão mencionar algo bem curioso. Eles vão mencionar que a maneira em que eles enterram os descendentes é uma maneira literalmente para apagar a história, né? Não é para perpetuar a história. Então, como eu mencionei, essa é uma achada arqueológica muito interessante, tá bom, meus irmãos? E recente, né? Tá? Então, passando aqui para vocês, só para enriquecer mais a aula, tá bom? Vamos continuar no nosso slide, então? Tudo bem até aí? Joia? Então, ficou claro para os irmãos o porquê os Ixos não vão estar na história, o porquê Moisés e José não vão estar na história, é óbvio. É a história daqueles que venceram. Ora, para que eu vou registrar quem me venceu? Se eu não registro nem mesmo os faraós que foram antes de nós, né? Só porque mudaram a religião, quanto mais de um povo estranho, né? Tá bom? Então, pode ler para nós, Elisângela, aqui, Ramsés II. Por gentileza. Ramsés II, 1279 a 1213 a.C. Ramsés assumiu o trono ainda novo, como co-regente com seu pai Sete I, e reinou até a sua morte aos 96 anos de idade. Seu longo reino praticamente define o próspero novo reino. Assim que ele assumiu o trono, ele travou uma série de guerras com os sírios que deram estabilidade ao Egito nos anos a seguir. Ele construiu com grandeza, incluindo os 2 templos de Abu Simbel e Postile Hall em Karnak, seu fabuloso templo mortuário. Ramsés, um colosso, uma tumba e adições ao templo Luxor. Ele teve 200 esposas e concubinas, 96 filhos e 60 filhas. Quando ele finalmente morreu, ele teria vivido mais do que 13 herdeiros. Então, olha só, essa informação é muito legal. E quando a gente pega aqui, por exemplo, irmãos, e mais uma vez, como eu falei, a gente pega aqui 2 templos de Abu Simbel. Quando a gente vai e faz essas lições de casa aqui, né? Abu Simbel, e vai atrás dessas informações, vocês notam, eu vou abrir aqui no Google, na página do Google Maps, já tinha separado para vocês, só algumas coisas de Ramsés. Olha só, que fantástico, meus irmãos. Como acabamos de ver, ele, no caso, né, teve um dos reinos mais longevos. E então, é como se ele tivesse vivido por 13 herdeiros, né, dando essa ideia de uma dinastia muito longa. Por essa razão, se perpetuou muito as suas conquistas e as suas obras. Olha aqui, olha que interessante, irmãos. Né? São todo o material, olha, os acervos arqueológicos, achados arqueológicos, né, de Ramsés. Muito interessante, não? É como eu mencionei há pouco, meus irmãos, quando a gente olha, né, vamos pegar esse vídeo só,
Vou tirar o som rapidinho aqui, só para vocês verem, né? Olha que construção, que obras impressionantes. Quando nós pegamos, né, um material como esse, por exemplo, opa, parou de passar. Como esse, por exemplo, né? E a gente vê, né, essas esculturas, vê essas construções, isso só representa o poder desse faraó naquela dinastia, naquele período. Por isso que a gente começa a compreender como o Egito ele foi poderoso na história mundial. Hoje, quando nós temos assim no nosso Ocidente aqui, os Estados Unidos, né, como uma grande potência, a Casa Branca, quando a gente vê, por exemplo, alguns bustos de alguns presidentes americanos, né, que são bustos de uma figura assim, a cópia de um presidente de 3 metros de altura, é a representação do quê? De um período de glória de um presidente, de um período de glória de um governador. Quando a gente olha aqui para essas construções, para essas edificações, para tudo isso que foi feito, a gente compreende como foi glorioso esse império no passado. Como ser um faraó, ou pertencer à dinastia, né, ou estar ali ligado àqueles que presidiam, ou mesmo ser um sacerdote que estava servindo ao povo, como era algo assim realmente fora da curva, né? Porque realmente foi um império muito poderoso no Egito Antigo. Então, é surpreendente o Egito, quando a gente começa a estudar, quando a gente começa a ver, né? Vou passar aqui rapidamente, né? Olha só, as outras fotos, né? Quando a gente vê tudo isso, só demonstra a glória do Egito, né, irmãos? A suntuosidade deles e o poder deles, né? Tá bom, meus irmãos? Beleza? Tudo bem até aí? Né? Tá dando para compreender? Espero que eu não esteja complicando, né? Que esteja facilitando para vocês, tá bom? E se por acaso eu me perder em alguma informação, depois eu corrijo aqui com vocês na aula, tá bom? Deixa eu aqui, vamos sair agora do Egito, do glamour, das edificações. Vamos falar aqui da vida real nossa. Nós estamos aqui num seminário teológico, aprendendo a fazer a obra de Deus, né, para servir melhor a igreja. Temos as nossas vidas, temos o nosso ministério. Vamos aqui fracionar em 2 partes: a nossa vida, a nossa família e o ministério. Sejamos honestos, meus irmãos. Para a gente poder, né, construir uma casa de veraneio, ter uma herança, quanto sacrifício a gente faz, né, para poder chegar até a nossa primeira casa, né, sair do aluguel. Quem sabe os irmãos que já têm empresa aqui, ou que são autônomos, conseguir montar o seu escritório. Quanto sacrifício, né? A gente tem na vida. Estou falando aqui da vida real. E aí, vamos supor, aqueles que prosperam mais, conseguem construir uma casa a mais, um empreendimento, uma indústria. No nosso caso aqui, como ministros, né, a igreja. Poxa vida, como é difícil cuidar de uma igreja, construir um prédio, para receber os irmãos. Passa-se uma vida, alguns pastores conseguem construir uma, outros conseguem construir 10, 20 igrejas, deixam ali um legado, né? Quando a gente olha e faz essa comparação bem realista, né, para a vida de algumas pessoas na história da humanidade, que realmente fazem proezas gigantescas, percebam o poder que essas pessoas têm, né? Nos nossos dias modernos, ter uma empresa é algo muito difícil. Manter uma empresa sólida, que continua, né, desenvolvendo, crescendo, é muito difícil. Ter uma igreja, um ministério frutífero, realizado, é muito difícil. Manter ele crescendo, expandindo, abrindo novas frentes, sustentando missões, é muito difícil. Então, por que eu estou falando tudo isso, né? Ao estudar um pouco aqui sobre os faraós, a gente vê como esses homens eles foram poderosos. Como eles se sentiam acima da média do mundo, né, dos seus dias.
E por isso que alguns até caíram no grande erro de se sentirem como deuses, né? Que eles tinham um poder muito grande. Percebam que uma riqueza muito grande. Pensem vocês, irmãos, para pagar funcionários, para construir tudo isso. A riqueza que eles não tinham que ter. O domínio, né? Então, quando a gente olha assim para a história antiga e vê, né, todos esses acervos arqueológicos absurdos, que para nós hoje, no presente, nos assusta, imagina viver naqueles dias. Imagina participar daqueles dias. Possivelmente, quando José do Egito tinha ido para o Egito, aquelas pirâmides já estavam de pé lá em Gizé. Então é admirável, né? Você ir para um lugar onde você contempla, né, construções, um mundo tão próspero, tão rico, tão culto, tantas inovações tecnológicas. Então, por isso que eles estavam muito além de todas as civilizações daqueles dias, né? Então, assim, é admirável, né? Não estou querendo aqui supervalorizar, mas eu estou querendo aqui ser realista do que o poder que eles tinham, né? Era muito grande. Tá bom? Beleza até aí? Tudo bem, meus irmãos? Então, continuando aqui rapidinho, meus irmãos, ó, mais uma vez aqui, né, nos slides, olha só. Isso é formidável, né? Aqui é uma pessoa, tá vendo, irmãos? Olha a dimensão em escala, né? Aqui, ó, uma portinha, tá? A dimensão em escala aqui de uma pessoa, né? Aqui uma múmia, né? Então, pode ler para nós, irmã Elaine, por gentileza? Pode ler para nós, irmã Elisângela? Hatshepsut pode ter sido uma rainha, mas governou como um rei. Faraó da famosa 18ª dinastia. Foi a mulher mais importante a governar o Egito e era mais poderosa que Cleópatra ou Nefertiti. Mas quando seu governo terminou, seu nome desapareceu na obscuridade. Mais uma vez, ó, só um minutinho, irmão. Percebam, mais uma pessoa influente, poderosa, que também foi apagada da história. Ora, se ela, como egípcia, foi apagada da história, por que outros povos que prevaleceram no Egito seriam lembrados na história? Tem sentido, não é verdade? Pode ler, irmão. Sua história é uma das mais estranhas da antiguidade. Hatshepsut roubou o trono do seu jovem enteado, vestida como um homem. Usou até uma barba falsa e não se denominou como rainha, mas como faraó. Seu poder e influência se estenderam muito além do Egito, até ela desaparecer. Não é que Hatshepsut tinha morrido misteriosamente. Alguém sistematicamente eliminou qualquer sinal de sua existência. Seu nome foi apagado dos registros, seus monumentos foram derrubados, até o seu corpo sumiu. Interessante, né, irmãos? Então, percebam, aí aqui, ó, esse é um lugar onde depois foi descoberto, né, alguma coisa sobre ela, tá bom? Essa daqui seria um desenho dela que foi encontrado, e assim a gente vai entendendo um pouco melhor, como sempre aconteceu na história da humanidade, né? Tá bom? Vamos ler agora aqui Cleópatra, leia para nós, minha irmã, por gentileza, né? Vocês percebam que agora a gente está dando um salto, né, na história, né? Já aqui, século VII, Cleópatra VII, aliás, não é século VII, é século I, né, antes de Cristo. Cleópatra VII, 51 a 30 a.C. Cleópatra não era egípcia, mas membro da dinastia macedônia de governantes dos Ptolomeus. Apesar de seus dois irmãos terem co-governado uma vez,
como eles eram novos, ela efetivamente governou sozinha aos 17 anos. Sua aliança política com o líder romano Júlio César ajudou que ela vencesse a Guerra Civil do Egito. Ela cimentou esta relação, dando a ele um filho, Caesarion, que morreu mais tarde. Mas seu grande amor foi o general romano Marco Antônio, que lutou ao seu lado em Actium contra o imperador Otaviano. Eles foram derrotados e Cleópatra se envenenou, talvez com uma cobra venenosa, dias após o suicídio de Marco Antônio. Essa, vamos chamar assim, rainha, né, é uma das mais conhecidas na história do Egito Antigo, né, meus irmãos? Então, aqui são alguns achados arqueológicos. E agora, para a gente encerrar, a gente vai entrar nos deuses e deusas, tá bom? Beleza, meus irmãos? Tudo bem? Tudo jóia, meus irmãos? Eu espero não ter confundido um pouco a mente de vocês, né? Por isso que eu passei vários vídeos, irmãos, assim, para vocês estarem aprendendo também, né? Como eu mencionei, irmãos, há muita informação. E o que é mais importante é vocês lembrarem, né, desses detalhes e juntos aqui a gente está aprendendo, para que a gente possa saber que esse povo realmente foi um povo muito importante, né? E marcou a história mundial. E também a história do povo de Deus, tá bom? Então, beleza, meus irmãos? Vamos, então, para o nosso último bloco. Alguma pergunta, alguma dúvida? Não? Então, vamos encerrar aqui e a gente fecha e a gente vai para o último bloco, tá bom? Beleza? Fechado.